FM News, com doutora Silvana Silveira. Olá, doutora Silvia. É um prazer te receber aqui. A doutora Silvia Chedid, ela é doutora em odontopediatria pela USP. Ela tem as especialidades de ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Tem 4 livros publicados, além de vários outros títulos. Eu gostaria de agradecer muito a sua generosidade de ter tirado um tempinho para conversar aqui um pouco com a gente. E espero termos outras oportunidades também. Obrigada, Silvana, é um prazer estar aqui com você, uma honra, fico muito agradecida com o convite e com a oportunidade de falarmos um pouquinho desse trabalho que eu venho realizando já há alguns anos, em termos de prevenção de maloclusão no bebê, não é? Que eu acho que é o papel do odontopediatra, então vai ser um prazer conversar um pouquinho com você sobre isso. Silvia, então uma pergunta que eu sempre escuto no consultório: qual o momento mais oportuno para começar uma prevenção absoluta, né? O nível nobre de prevenção que seria? Qual seria esse momento? Então, nós como odontopediatras não podemos deixar de ter uma preocupação com a cárie, não é verdade? Então, a gente começa orientando sobre hábitos, orientando sobre todas as informações importantes para que a gente tenha um bebê desenvolvendo com saúde desde a gestação. Então, o melhor momento, Silvana, para a gente ganhar esta mãe em termos de informações e que todas essas informações e orientações sejam efetivamente postas em prática é durante a gestação. Então, no pré-natal odontológico, quando a gente tem essa oportunidade de atuar, e aí eu já vou dizer que mais importante para nós que o pediatra ser parceiro é o ginecologista ser parceiro, porque nós já começamos a trabalhar com a gestante em termos da saúde bucal dela e em termos da saúde bucal do feto. Então, quando a gente fala em termos de prevenção de maloclusão, esse é um trabalho que eu já venho realizando há alguns anos, já tenho algumas publicações neste sentido, do quanto o ultrassom pré-natal nos traz de informação do feto e o quanto estas informações em termos de padrão facial do feto, padrão de sucção que esse feto realiza, posturas viciosas intraútero, podem motivar os pais ao aleitamento materno e aos cuidados com monitoramento do desenvolvimento craniofacial, como também para nós, odontopediatras, já cria uma intimidade com esse futuro bebê, que por uma questão de tempo vai estar nas nossas mãos. Então, desde o pré-natal odontológico é o momento de iniciar esta atenção com o desenvolvimento craniofacial do bebê. E o protocolo que a gente preconiza é de que ao nascimento, nos primeiros 15 dias, possamos estar próximas desta mãe e deste bebê, porque também está estabelecido na literatura que os primeiros 15 dias são críticos para o estabelecimento do aleitamento materno. A amamentação é o melhor aparelho ortopédico ortodôntico que a gente pode oferecer para o bebê. Então, se nesses primeiros 15 dias temos essa oportunidade de acompanhar essa mãe, corrigir problemas na pega, ou em toda esta fase de estabelecimento do aleitamento materno, que é tão importante, nós já vamos começar a fazer prevenção de maloclusão, não é verdade? E depois, observando o rodete gengival, a relação dos rodetes gengivais e erupção dos dentes, com os hábitos bem estabelecidos, este é o melhor momento de atuar. Certo. Inclusive, nesses primeiros 15 dias, né, Silvia, também a gente vê as plagiocefalias, que devem ser representadas nos 15 dias, que podem refletir no crescimento facial, no crânio facial, na oclusão. Claro. Se não for corrigido nesse período, depois vai ter que ser remediado, como as anquiloglossias também, tem que ser visto logo também, né? Exatamente.
toda a coordenação da deglutição e tudo mais. E se os pais já sabem isso antes da criança nascer, eles podem se programar para quando a criança nascer, já estar preparado para cuidar disso logo, porque quando a criança nasce, Claro. coisa, né? Já estarem já com isso E, esquematizado. isso que você está mencionando é tão importante, né, Silvana? Porque uma gestante bem informada, pais grávidos bem informados, eles são os primeiros a realizar esse diagnóstico e com tranquilidade, porque já receberam a informação, já sabem a que profissionais recorrer, não é? E, claro, trabalhando transdisciplinarmente com o fonoaudiólogo, com o pediatra, com o neonatologista, com o osteopata, a gente tem uma condição mais segura de diagnóstico e de intervenção, não é? Então, é isso mesmo, esse é o momento adequado e que vai criar bases muito sólidas para que toda a dentição se estabeleça de forma saudável e funcional. Ótimo. Silvia, me diz uma coisa, o que você acha imprescindível de observar no exame extraoral e intraoral na primeira vez que o bebê vai ao consultório? Certo. No exame extraoral, a gente precisa ter claro que o bebê é um sistema, ele não é só a boca. Então, a gente precisa fazer um exame global deste bebê. Então, a gente tem macas específicas que a gente chama de ninho, que são como uma almofada específica, muito confortável, que a gente coloca o bebê e já consegue observá-lo na sua integralidade. Então, se ele tem tendências como torcicolo congênito, de pôr o pescoço numa determinada posição, se ele tem movimentos que não estão adequados para o desenvolvimento global da fase cronológica que ele está vivendo, da faixa etária que ele está vivendo, a gente já percebe alguma alteração, e isto, claro, junto com o pediatra, com o neonatologista, ou às vezes com o fisioterapeuta, com o osteopata, a gente já, e mesmo a fonoaudióloga, não é, que trabalham muito bem esta organização, como eles falam, do bebê. Então, esta é uma primeira observação. Depois a gente vai ver uma face frontal, vamos olhar de cima para baixo e de perfil o bebê na busca de assimetrias ou de alterações importantes, ver se tem um olhar fixo ou não, de acordo também com o desenvolvimento da faixa etária, se os olhos têm direção específica ou não, então também com flashes ou não, se a gente observa alguma alteração do olhar ou de exame de fundo. Então, esta observação extraoral, a gente vai observar principalmente assimetrias ou alterações importantes de saúde como um todo. No exame intraoral, é primordial não só avaliar o bebê de boca aberta, ver se tem dentes neonatal, dentes supranumerários, ou se há freio de língua ou não, é observar a relação dos rodetes gengivais, porque isto já nos vai trazer informações se tem uma retrusão muito grande, se tem, às vezes, eventualmente, uma protrusão, e como vamos manejar isto já desde os primeiros meses de vida. Então, esse exame intraoral, onde a gente avalia a relação dos rodetes gengivais e percebe, então, os terços superior, médio e inferior e as proporcionalidades, claro, de acordo com a faixa etária, são muito importantes para a gente já tecer também que tipo de intervenções ou orientações nós vamos realizar em termos de aleitamento materno ou de alguma outra forma de alimentação que o bebê está recebendo e como podemos orientar isso para termos um desenvolvimento orofacial o melhor possível. E, ao passo da erupção de cada dente, monitorar. Eu costumo dizer também que o nosso protocolo é do bebê vir 2 horinhas antes da última alimentação, para a gente poder avaliar como está sendo feito este aleitamento materno, se precisa de alguma correção.
e também que a gente possa observar esse bebê mensalmente. Assim como o pediatra examina o bebê mensalmente, porque ele passa por alterações muito importantes a cada mês, não é verdade? Nós também, como odontopediatras, devemos observar o bebê a cada mês, porque a gente sabe que os primeiros anos de vida do bebê, a gente tem quase 80% do desenvolvimento orofacial, crâniofacial. Então, muitas alterações vão acontecer nesses primeiros anos de vida, principalmente nos primeiros 1000 dias. E nós não estamos acostumados a olhar isso. Nós vamos olhar com 3, 4 anos, achando que isso já é uma atenção antecipada, mas na realidade, se não monitoramos antes, problemas já podem estar estabelecidos com 3, 4 anos. Então, prevenção de má oclusão no bebê, no meu entendimento, são esses primeiros 1000 dias, onde vamos desde os rebordes alveolares, dos rodetes gengivais e erupção de cada dente, por isso mensalmente, e depois a erupção de cada dente, estabelecer ou orientar ou redirecionar, ou com manobras muito simples e fáceis que nós ministramos nos nossos cursos, não é verdade? Ensinamos nos cursos que a gente realiza, a direcionar esse crescimento e ter o estabelecimento de uma dentição decídua já saudável. Depois dela estabelecida com problemas, já não é mais prevenção no meu ponto de vista hoje, já é curativo. Aí o ortopedista funcional, o ortodontista, nas faixas etárias que lhes compete a atuação, podem iniciar algum tipo de tratamento. Mas o odontopediatra tem como obrigação iniciar desde o pré-natal odontológico e acompanhar o estabelecimento da oclusão, atento a que ela se estabeleça de forma funcional e saudável. Certo, maravilhoso. Maravilhoso isso. Silvia, uma última perguntinha que eu queria te fazer, uma pergunta bem prática, assim. Eu não sou odontopediatra, eu sou especialista em ortopedia funcional, é onde eu atuo mais. E eu fico pensando, como vocês atuam, por exemplo, se no caso de os incisivos inferiores descidos de leite estiverem erupcionando cruzado com os superiores? Se você pegar um caso desse, por exemplo, tá? Você já vê que já está cruzando ali logo na largada, né? Exato. Então, Silvana, isso é tão interessante, isso é o que me fascina de trabalhar desde a fase de rodetes gengivais, desde a fase de antes da erupção dos dentes. Nós não temos evidência disso, mas eu acredito que em breve teremos, como já temos evidência de que uma má oclusão na dentição decídua é um fator de risco para má oclusão na dentição permanente. Então, por isso que eu digo, se a gente já começa a observar esse bebê desde antes da erupção dos dentes, você não é odontopediatra, mas se você começa a observar como odontopediatra ou como alguém atento a isso, você já vai ver que muito dessas relações de retrusão ou de protrusão, ou alguns sinais a gente já observa desde antes da erupção. Então, nesta fase, a gente já vai cuidar, claro, com o aleitamento materno ou com alguns exercícios que podem ser realizados dependendo do tipo de dispositivo que a criança utiliza para se alimentar, se ela não está em aleitamento materno exclusivo. E ao nascimento, por isso que eu digo muito importante que nós possamos observar a erupção de cada dente, porque mesmo se esse dente vem tortinho, e a gente observa, sim, que a erupção dos dentes descidos muitas vezes não vem alinhada e perfeita, não é? E a gente pode ter uma má oclusão se estabelecendo por um problema funcional de uma má postura, porque a língua não está adequada, está baixa, está hipotônica, então isso leva a uma maior protrusão da mandíbula, mesmo antes da erupção de dentes, e isso pode ser um fator de risco de mordida cruzada anterior, ou porque os germes dentários não estavam alinhados. Então, erupciona de forma a não estarem alinhados, e isso pode proporcionar depois uma mordida cruzada, ou às vezes dentes cruzados, um incisivo mais interiorizado, outro menos, e aí cruza.
E se a gente atua neste momento, que às vezes a raiz ainda não está totalmente formada, o dentinho está erupcionando, a gente consegue fazer este nivelamento com manobras muito simples, de compressão digital, ou de exercícios, ou outras técnicas que a gente utiliza, de já alinhar esses dentes nessa fase. Então, este é o acompanhamento que eu acho muito importante de ser realizado, e é um papel do odontopediatra, não é? Claro que todos os profissionais atentos ao desenvolvimento da oclusão têm que monitorar isso, mas é um papel que eu entendo nessa fase de bebês, mas do ortodontista e às vezes não também do ortopedista funcional, apesar da ortopedia funcional estar atenta também, assim como o ortopedista funcional no desenvolvimento crâniofacial, né? Então, se a gente puder atuar dentro deste momento, a gente vai ter sim uma resposta muito positiva em termos de promoção de uma oclusão saudável. Então, isso é o nível nobre de prevenção, né? Que a doutora Vilma Alexandre Simões tanto falava, né? Que o objetivo da ortopedia não é colocar aparelhos, muito antes pelo contrário, não Exatamente, colocar aparelhos, né? exatamente. E é muito importante que vocês, ortopediatras, tenham essa atenção, porque vocês recebem os pacientes antes da gente. A gente normalmente recebe quando o problema já está estabelecido. Então, Claro. Silvia, olha, que conversa boa, como eu já disse, maravilhosa. Muito obrigada mais uma vez. E, olha, continua seu trabalho maravilhoso, a gente tem muito para aprender aí, e precisamos muito dessa abordagem sobre a prevenção. Sim, sim. Excelente. Um prazer, querida. Estou aí à disposição, seguimos em contato. Obrigada, Silvia. Beijo. Um beijo.